Jurídicas, com o tema Inquérito Policial à luz da jurisprudência do STJ e STF. Alô? Pessoal, bom dia. Bom dia, mesa. É um prazer, né, estar aqui com vocês hoje. Muitos de vocês já são meus alunos lá na internet, né? A gente faz um trabalho gratuito lá. E é isso. E vamos tratar hoje aqui de inquérito policial. Quem quer ser delegado de polícia aí? Cadê os delegados? Só isso? Não, a partir de hoje a ideia vai mudar, tá certo? Porque hoje a gente vai conhecer o inquérito policial, não é isso? Instrumento pelo qual o delegado de polícia apura as infrações penais e a sua autoria. E veja que para você começar a falar de um instituto no direito penal, você tem que conhecer a natureza jurídica. O que é um inquérito policial na órbita processual penal? Qual é a sua natureza jurídica? Veja que o inquérito policial, né, é um procedimento inquisitorial. É isso? Procedimento administrativo inquisitorial. E cuidado, você que está fazendo o concurso. Cuidado, porque o examinador coloca assim: o inquérito policial é um processo administrativo inquisitorial. E aí você coloca, é correto. Não, está errado. Porque processo pressupõe o quê? Contraditório. E o inquérito policial, procedimento, sequência de atos. É isso? Pois bem, é importante quando a gente fala do inquérito policial, é saber que o inquérito policial, ele homenageia o garantismo de Ferraioli. Veja que o inquérito policial, ele impede a inclusão de uma pessoa no processo temerário. Como assim, professor? Não entendi. Eu digo para você o seguinte, que antes mesmo, muito embora o inquérito seja dispensável, mas antes mesmo do Ministério Público, por força do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, propor ação penal, foi feito um trabalho anterior. Não é isso? Um trabalho investigatório anterior. Veja que você não figura nesse processo sem um trabalho preparatório anterior. Então, veja, hoje se discute muito, será que o inquérito policial é tão importante? O inquérito policial é importante. É importante por quê? Porque, veja, no inquérito policial foi desenhada a justa causa. É por isso que foi proposta a ação penal em desfavor da sua pessoa. Não é isso? Veja que uma ação penal, muito embora seja possível dessa ação penal ser proposta sem inquérito policial, veja que é uma ação penal, muitas vezes, carente de informações. Né? E você vai verificar que frequentemente são rejeitadas essas denúncias. Por quê? Ausente a justa causa como pressuposto da ação penal. Beleza? Tranquilo. É importante quando a gente fala acerca do inquérito policial. Será que o inquérito policial ele pode ser instaurado com base em denúncia anônima? Então, aconteceu o seguinte. Ligaram para a delegacia no 97 e falaram o seguinte: ô delegado, mataram o Tício. Mas a pessoa não deu qualquer qualificação, né? A sua qualificação, não informou qualquer qualificação pessoal. Será que o delegado, considerando, né, o homicídio como um crime de ação penal pública incondicionada, será que o delegado já pode instaurar inquérito com base nessa denúncia? Não pode. Tá certo? Então, fica esperto. O inquérito policial ele só pode ser instaurado, né, quando você tem, veja, indícios, né, do cometimento de uma infração penal. Não é isso? E para que você chegue a esses indícios, há necessidade de investigações preliminares. Então, não há possibilidade da instauração de inquérito policial com base exclusivamente em denúncia anônima. E recente decisão do STF também no sentido de que não há possibilidade de representação pela busca e apreensão também com base exclusivamente em denúncia anônima. Tá? Cai muito em prova, né? Isso é muito interessante a gente conhecer. E, professor, me explica uma coisa. O inquérito policial, quando ele é instaurado, é no local onde ocorreram os atos executórios ou no local da consumação? Há esse critério de competência quando você trata de inquérito policial? Eu tenho que dizer para você o seguinte, veja, por questão de similitude,
O inquérito policial será instaurado no local onde ocorreu o quê? O resultado. É isso? Por similitude. Porque quando você trata de competência, a competência é a limitação da jurisdição. Né? Competência é quem tem o juiz. Delegado de polícia, processualmente falando, ele não tem competência. Ele tem atribuição, como o Ministério Público também tem atribuição. Quem tem competência é o juiz de direito. Pois bem, tá. Aí eu tenho que trazer jurisprudência para você. Veja que quando eu trato de crimes dolosos contra a vida, posição firme do STJ no sentido de que a competência, né, veja, para processar e julgar será nos atos executórios. E aí, por questão de similitude, a delegacia que irá instaurar um inquérito policial é a delegacia onde ocorreram os atos executórios. Professor, eu não entendi. Eu explico para você. Ocorreu um disparo de arma de fogo na cidade A. O Tício foi levado para a cidade B, onde ele foi operado. Mas acabou morrendo. Onde é que ocorreu o resultado? Cidade A ou cidade B? Na cidade B. Será que o inquérito policial será instaurado lá? Aí vem a jurisprudência e fala, não. As testemunhas, elas presenciaram o fato aonde? Onde que elas moram? Lá na cidade A. A perícia do local do fato foi feita aonde? Lá na cidade A. Para quem interessa saber que aquele cara que realizou o disparo de arma de fogo foi processado e julgado e condenado? Uma resposta à sociedade. A sociedade da cidade A. Então, quando você tratar de crimes dolosos contra a vida, veja, a delegacia responsável pela instauração do inquérito será a delegacia da cidade onde ocorreram o quê? Os atos executórios. Legal? Importante isso, né? Importante. Tá, professor, então, se uma delegacia que não tinha atribuição para instaurar um inquérito policial, se ela instaurar um inquérito policial e produzir provas, essa prova é considerada nula? A jurisprudência é firme no sentido que é mera irregularidade. Tá certo? Então, se a consumação do crime ocorreu em uma outra cidade, né? Ou em um outro local, aquela delegacia daquele local que tinha atribuição para instaurar um inquérito. Aí uma outra delegacia instaurou um inquérito e produziu provas. Essas provas são revestidas de nulidade? Claro que não. Há uma mera irregularidade. Isso é importante. Veja que a gente trata algumas características, não dá para tratar todas as características aqui, mas vou tratar algumas importantes acerca do inquérito policial. O inquérito policial, ele tem a sua característica de ser um inquérito revestido da oficialidade. O que quer dizer isso, oficialidade? O inquérito policial é um instrumento utilizado pelo Estado. Eu não posso ter um escritório de advocacia desenvolvendo diligências para apurar infrações penais. Porque, veja, o inquérito é um instrumento do Estado. Por isso que ele tem essa característica, a sua roupagem revestida da roupagem da oficialidade. E cuidado, porque na prova, ele adora colocar isso, o examinador. O inquérito policial tem a sua característica de ser um instrumento oficial. E oficial quer dizer a mesma coisa da característica que eu também vou denominar de oficiosidade. Saiu. Oficiosidade é uma coisa, oficialidade é uma outra situação. Oficialidade. O inquérito policial é um instrumento utilizado pelo Estado. Oficiosidade. O inquérito policial se desenvolve de ofício pelo delegado de polícia. Isso quer dizer o quê? Não há necessidade da parte, veja, acionar o delegado de polícia para que ele venha desenvolver diligências. Tá? Para que ele venha desenvolver diligências. E quem é o presidente? Quem é que está capitaneando o inquérito policial? Quem é que pode comandar o inquérito policial? Será que o Ministério Público ele pode comandar o inquérito policial? Será que um juiz de direito ele pode capitanear as investigações? Você vai verificar que a presidência do inquérito é do delegado de polícia. Professor, mas veja só, o Ministério Público pode investigar? Sim, a gente vai tratar disso. Jurisprudência firme no sentido de que o Ministério Público pode investigar. Mas veja que uma coisa é o Ministério Público investigar. Outra situação é o Ministério Público figurar como presidente do inquérito policial. O Ministério Público ele pode requisitar diligências. Mas quem vai comandar, quem vai capitanear o inquérito policial
é o delegado de polícia. Isso é muito importante quando eu digo delegado de polícia, porque, veja, por força da Constituição Federal, cabe à Polícia Judiciária a apuração das infrações penais comuns. Não é isso? E hoje você tem uma prática, ao arrepio, inclusive, da Constituição Federal, de instituições que não têm poderes investigatórios reconhecidos pela Constituição, investigando infração penal comum. Data máxima vênia, tem policiais militares aqui, mas veja, eu tenho que dizer que hoje você tem um trabalho da Polícia Militar, da chamada P2, investigando crimes comuns, tráfico de drogas, por exemplo, quando na verdade o trabalho da Polícia Militar é um trabalho ostensivo. Cabe à Polícia Judiciária a apuração das infrações penais comuns. Você não pode ter hoje investigações desenvolvidas pela chamada P2 apurando infração penal comum. Quem apura infração penal comum, veja, é a Polícia Judiciária, Polícia Civil. Tá certo? E quando você fala desses poderes investigatórios, e eu volto para falar o seguinte: o Ministério Público, será que ele tem atribuição constitucional para investigar, sim ou não? O Ministério Público, ele pode investigar? A Constituição assegura isso? Sim ou não? Veja que se você pegar a Constituição Federal, em momento algum a Constituição Federal diz que o Ministério Público tem poderes investigatórios. Em momento algum. Veja que o Brasil adota um sistema acusatório mitigado. Não é um sistema acusatório puro como é na França, em que o juiz na França ele não pode nem produzir provas. Aqui, pelo princípio do livre convencimento, o juiz, além de julgar, ele pode produzir provas. Bem, professor, então você está dizendo que o Ministério Público, a Constituição não assegura esse poder investigatório? Eu tenho que dizer para você que não. Pela Constituição, não. Pela Constituição, quem tem que investigar é a Polícia Judiciária. Mas o STF, e aí eu dou o julgado, é bom, né, você conhecer o julgado, o STF, recentemente, entendeu que o Ministério Público, ele pode investigar. Pode investigar por quê? Veja que o STF entendeu o seguinte: olha, o Ministério Público ele não pode propor ação penal? Sim ou não? Sim. Se ele pode propor ação penal, por que ele não pode investigar? Se ele pode o mais, por que ele não pode o menos? Então, lançando mão da teoria dos poderes implícitos, a teoria portuguesa dos poderes implícitos, entendeu o STF que o Ministério Público ele tem poderes investigatórios. É importante quando a gente fala de uma outra característica do inquérito policial, a característica do sigilo. No inquérito policial, veja, o delegado ele pode decretar o sigilo do inquérito. E sigilo, eu tenho duas espécies. Eu tenho um sigilo que eu vou chamar de sigilo externo. É o sigilo oponível à sociedade. E eu tenho um sigilo que eu vou chamar de sigilo interno, que é oponível, inclusive, às partes que estão envolvidas no inquérito. Tá certo? Com exceção aí do juiz, do MP, do próprio delegado de polícia. Tá. E quando eu trato de sigilo interno, será que eu posso opor o sigilo interno em relação à parte que está sendo investigada? Será que uma parte que está sendo investigada, será que eu posso vedar o acesso aos autos, parte dos autos, por essa parte? Ora, o advogado não tem acesso aos autos, sim ou não? Sim. Mas veja que o advogado, ele tem acesso aos autos das provas o quê? Produzidas e já documentadas. Então, se está ocorrendo uma interceptação telefônica, o advogado vai ter acesso aos autos, mas não tem acesso a essa interceptação. Então, em relação a essa interceptação, eu estou opondo um sigilo interno, a esse advogado, a essa parte, representada pelo seu advogado. É importante ainda mencionar que, tendo essa possibilidade, do advogado ter acesso aos autos do inquérito, se o delegado ele se nega a disponibilizar esse inquérito para o advogado, será que o delegado ele está cometendo algum crime, sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não?
veja que o delegado está cometendo crime de abuso de autoridade. Tá certo? Crime de abuso de autoridade. Lá do artigo 3º, que menciona atentar contra direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. E o advogado? Será que é possível ele lançar mão de algum remédio jurídico? Ao advogado, vai ser possível lançar mão da reclamação por descumprimento de súmula vinculante. E outra coisa, o advogado ainda pode lançar mão de um mandado de segurança, porque o Estatuto da Ordem possibilita esse acesso aos autos. E o investigado? O investigado que, veja, que tem o seu advogado impedido de ter acesso aos autos. Será que ele pode lançar mão, por exemplo, de um HC? O investigado vai lançar mão de um habeas corpus. É isso? Porque, veja, se o advogado não tem acesso aos autos, por exemplo, o advogado ele não pode pedir uma liberdade provisória. Então, veja, está restringindo a sua possibilidade de liberdade do investigado. Então, o investigado vai poder lançar mão lá da ação autônoma de habeas corpus. É interessante quando a gente trata, inclusive, do contraditório em sede de inquérito policial. Quando eu falo contraditório, é porque no inquérito policial você não pode produzir, veja, você não pode contraditar. É isso? Em sede de inquérito. Mas veja que essa é a regra. Será que tem algum inquérito em que eu tenha a presença do contraditório? Eu tenho, né? Veja que o procedimento previsto na lei que normativa a expulsão do estrangeiro aqui do Estado brasileiro, veja que esse procedimento é submetido ao contraditório. Hoje você tem, em sede de Congresso, uma proposta tramitando na tentativa de tornar um inquérito um procedimento em contraditório. Professor, mas me explica uma coisa. Entrou em vigor a Lei 13.245. Essa lei, ela não tornou um inquérito em contraditório, porque agora o advogado, ele pode, inclusive, requisitar diligências. Eu tenho que dizer para você o seguinte, a Lei 13.245, é isso? Não transformou um inquérito em contraditório. O delegado, ele continua sendo o capitão do inquérito, e o delegado, se ele entender que aquela diligência não é pertinente, ele pode indeferir aquela diligência. Não é direito subjetivo do advogado determinar diligências em inquérito policial, porque o inquérito policial continua com a sua roupagem inquisitorial. Tá certo? Continua com a sua roupagem inquisitorial. Bem, então, no inquérito policial, nós temos diversas diligências que são desencadeadas. Uma das diligências que são desencadeadas, e a doutrina, a jurisprudência trabalha muito em cima, é em relação à busca, à condução coercitiva. Condução coercitiva. Será que uma pessoa, para ser conduzida coercitivamente a uma delegacia de polícia, há necessidade de uma autorização judicial? A condução coercitiva de pessoas se submete à cláusula jurisdicional? É a pergunta que se impõe. Eu tenho duas correntes. Eu tenho uma primeira corrente que diz o seguinte: olha, essa condução coercitiva, há um cerceamento de liberdade, mesmo que momentâneo, mas há. E se há um cerceamento de liberdade, mesmo que momentâneo, veja, se submete à cláusula jurisdicional. Então, o delegado, para conduzir alguém coercitivamente, ele deve representar pela condução coercitiva. Primeira corrente nesse sentido. Uma segunda corrente entende que não. Essa segunda corrente entende o seguinte: olha, quando você trata de condução coercitiva, e aí você analisando o artigo 218, o 260, primeiramente, o 260 fala: se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato, que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. 260 fala da condução do acusado. Aí analisando o 218, e aqui ele falou autoridade. 218, ele fala da condução testemunha, e menciona o seguinte: se regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar a autoridade policial a sua apresentação, ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. Eu tenho duas espécies de condução coercitiva aqui, Na verdade, eu tenho uma espécie. Mas veja que no 260, quando ele fala do acusado, ele fala autoridade. Acusado, leia-se também, investigado, é isso? Suspeito. 260 ele falou autoridade.
E no 218 ele falou o juiz. Ora, se o legislador, fosse a intenção do legislador, que a condução de pessoas, né, de investigado, por exemplo, fosse submetida à cláusula jurisdicional, teria citado o juiz, como o 218 fez. E ali ele fala autoridade. A autoridade eu tenho duas. Qual? Autoridade policial e autoridade judicial. É por isso que o delegado ele pode conduzir coercitivamente, mesmo que não tenha autorização judicial. Veja, e esse não é um pensamento isolado. Porque, inclusive, no HC 107-644 São Paulo, o STF entendeu que a polícia judiciária tem legitimidade para tomar todas as providências necessárias à elucidação de um delito, incluindo-se aí a condução de pessoas para prestar esclarecimento. Então, se você vai fazer uma prova para o Ministério Público, é claro que você vai defender a necessidade de uma autorização judicial para a condução de investigado. É claro, se você vai fazer uma prova para a Defensoria Pública, você vai defender que há necessidade de uma autorização judicial para a condução de um investigado. Agora, se você vai fazer uma prova para delegado de polícia, considerando inclusive o posicionamento do STF, você tem que entender que não há necessidade de autorização judicial para que uma pessoa seja conduzida à delegacia. E outra coisa, a outra corrente ainda fala, olha, por que conduzir uma pessoa à delegacia se hoje você tem aí a presença, é isso? Do direito ao aviso de Miranda, não é isso? Miranda Right, né? Miranda Right. Veja que lá no direito norte-americano você tem, né, esse relato. Miranda, ele foi acusado de estupro e roubo. Estupro e roubo. E a Suprema Corte anulou o processo. Anulou porque a Suprema Corte perguntou o seguinte: olha, vocês avisaram Miranda que Miranda tinha o direito de permanecer calado. Ninguém avisou. E o Miranda acabou, né, produzindo prova contra si próprio. É por isso que, se aparecer na sua prova, né, o que vem a ser o direito ao aviso de Miranda? É o direito constitucional de permanecer calado. Tá certo? Miranda Right. É o caso Miranda, né? É muito relatado, sempre relatado lá no direito norte-americano. É importante ainda falar acerca da identificação criminal. Então, o investigado ele foi conduzido à delegacia e chegou na delegacia e ele disse o seguinte: olha, eu não vou aqui passar meu nome, porque se eu passar meu nome, não saber que eu tenho antecedentes, vai me complicar. E eu não sou obrigado a produzir prova contra, né, a minha própria pessoa. Eu vou negar a minha identificação ou vou passar a identificação de uma outra pessoa. Se ele nega a identificação, ele pratica contravenção penal. Por quê? A identificação, ele é obrigado a fornecer. Ele não é obrigado a fornecer informações, né, acerca do fato. Mas quanto à qualificação dele, ele tem que passar. Tá certo? Importante. Bem, e se ele falar, né, na hora que, quando questionado pelo delegado de polícia, ele falou o seguinte: fala, qual é o seu nome? Ah, não, meu nome é José. O nome dele é Manuel. Está dando o nome de José. José é o irmão dele. Então ele está atribuindo, né, a si próprio uma outra identidade. Será que esse fato dele atribuir a si próprio uma outra identidade não está abarcado aí pelo princípio constitucional do direito ao silêncio? Ou seja, ele não é obrigado a produzir prova contra si próprio. O que pensa a jurisprudência? STJ, né? Súmula 522. É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação alegada de autodefesa. Ele vai praticar o crime lá do artigo 307 do Código Penal. Então veja que essa atribuição de identidade, né, de qualificação de uma outra pessoa, não está abarcada lá pelo princípio constitucional do direito ao silêncio. Reprodução simulada do fato. Será que o investigado ele é obrigado a participar? Reprodução simulada, auto de reconstituição, não é isso? Posicionamento firme de que ele não é obrigado a participar daquela reprodução simulada de fato. Mas eu tenho um posicionamento de que ele pode ser conduzido ao local. Ao local ele pode ser conduzido. Agora, participar da reprodução, ele não é obrigado. Porque, para o STF, trata-se de um fazer e não um tolere. Tá? Trata-se de um fazer e não um tolere.
E a cariação? A cariação, veja, é realizada para dirimir dúvidas acerca de versões conflitantes entre acusados, acusado e testemunha, entre acusado e vítimas e entre vítimas. Qual é o posicionamento da jurisprudência, né? O inquérito sendo desenvolvido, produzindo provas. Nós já falamos aqui em relação à reprodução simulada do fato, estamos avançando. A pergunta que se faz é o seguinte: a cariação, será que o investigado ele é obrigado a participar de auto de cariação? Posicionamento firme também que ele não é obrigado a produzir, a participar do autocariação, porque o autocariação o quê? É um fazer e não um tolere. Ele não é obrigado a participar, né, desse procedimento. Tá certo? Bem, reconhecimento de pessoas e coisas. Artigo 226. Primeira pergunta que se faz: um auto de reconhecimento de pessoas e coisas, né? E aí vamos se prender aqui no auto de reconhecimento de pessoas. O investigado, ele é obrigado a se posicionar entre pessoas que mantenham semelhanças com ele. Se eu realizar um auto de reconhecimento de pessoas apenas com o investigado lá e a vítima, né, aqui, ela reconheceu, esse reconhecimento tem validade. Há obrigatoriedade desse investigado se posicionar entre pessoas que com ele guardam semelhança, sim ou não? Sim ou não? Veja, artigo 226, né? Caiu na OAB, muitos acabaram errando. O artigo 226, ele fala o seguinte: quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoas, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso 1, né, menciona: a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Olha, vem cá, descreve então, né, a pessoa que você vai realizar agora o reconhecimento. Bem, inciso 2, a pessoa cujo reconhecimento se pretender, ou seja, aquela pessoa, será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança. Ou seja, se possível. 226 fala se possível. Então não é obrigatório. Eu posso ter um auto de reconhecimento com apenas um investigado. O investigado, esse auto de reconhecimento será considerado válido, tá? Ficar esperto, caiu já na OAB e alguns alunos acabaram errando, entendendo que haveria necessidade dele ser colocado ali com pessoas que guardam semelhanças. É claro que para ter uma prova mais robustecida, você vai colocar, né, aquele investigado ao lado de pessoas que com ele guardam semelhança. Mas veja, não é obrigatório. Tá, retrato falado. Tem previsão, ou melhor dizendo, né, antes de falar do retrato falado, reconhecimento fotográfico. Há previsão do reconhecimento fotográfico no Código de Processo Penal? Não. Reconhecimento fotográfico está previsto no Código de Processo Penal, sim ou não? Não. E é possível considerar o reconhecimento fotográfico no acervo probatório? Primeiro ponto que você tem que entender. Reconhecimento de pessoas e coisas. Há previsão no Código de Processo Penal, sim ou não? Sim. Artigo 226. Reconhecimento fotográfico. Não tem previsão no Código de Processo Penal. Não tem previsão no Código de Processo Penal. Mas é admitido num acervo probatório? É admitido. Tá? Trata-se de uma prova inominada. Mas veja, não há previsão no Código de Processo Penal. Aí está lá uma questão de prova, né, realizando por via do AB ou algum outro concurso, está lá, reconhecimento fotográfico, né, há a possibilidade do reconhecimento fotográfico ser inserido no acervo probatório. Consideramos, né, que o reconhecimento fotográfico foi previsto no Código de Processo Penal. Errado. Porque não há essa possibilidade. E o retrato falado? Retrato falado é considerado meio de prova? Não. Sim ou não? Não. Retrato falado não é considerado meio de prova. Tá certo? Retrato falado é utilizado apenas como mecanismo, né, de investigação. De auxílio na investigação. Uma outra diligência muito importante que eu tenho em série de inquérito policial é a denominada interceptação telefônica. Interceptação telefônica. Veja que a interceptação telefônica ela é possível nos crimes punidos com reclusão, né? Tem que haver, perceba, há indício, né, de participação daquele agente na infração penal, não é isso? E há uma prova que deve ser desenvolvida quando não há possibilidade da produção de provas por outros meios. Tá certo? Bem, isso é importante. Quando eu trato de interceptação telefônica, aí eu tenho o Tício, que ele estava participando
ele cometeu um homicídio e estava cumprindo pena. Rapaz, o Tício saiu, acabou de cumprir a pena, saiu. Eu sei que esse cara é perigoso. E esse cara, ele pode praticar um outro crime. Eu vou fazer o seguinte, eu sei que sempre quando ele pratica um crime, ele acaba falando ao telefone, né? Falando com os amigos dele, dizendo lá, olha, acabei de cometer um crime, foi mais um e tal. Porque ele fez isso da outra vez. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, ele está em livramento condicional, é um cara perigoso. Eu vou instaurar um inquérito policial aqui e vou representar pela interceptação telefônica. Porque eu sei que ele pode praticar um delito. O delegado de polícia, ele pode realizar essa interceptação, sim ou não? Veja, interceptação telefônica menciona, ó, deve haver indício razoável de autoria ou participação em infração penal. Eu não posso realizar uma interceptação telefônica com base em juízo de quê? De periculosidade. Essa interceptação telefônica, para apurar um fato que ainda vai acontecer, eu vou chamar essa interceptação telefônica de interceptação telefônica pré-delitual. Interceptação telefônica prospectiva. Interceptação telefônica por prospecção. Beleza? Não é admitida. Não é admitida uma interceptação telefônica para apurar fato futuro. E essa interceptação telefônica para apurar fato futuro eu chamo de interceptação telefônica o quê? Prospectiva. Legal? Bacana. Veja que durante a interceptação telefônica, né, o delegado ali vai realizar uma interceptação telefônica. E o delegado faz o seguinte, olha, vou interceptar essa organização criminosa e vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Rapaz, eu estou achando que a minha namorada, veja, ela está tendo um outro amor. Eu vou aproveitar e vou incluir o número dela aí. Porque aí eu vou ficar aqui ligado, né? Esse procedimento de inclusão de números que não tem qualquer vinculação com os investigados, eu vou chamar de barriga de aluguel. Barriga de aluguel. O que é a barriga de aluguel? É a introdução de números que não tem qualquer vinculação com o investigado. Ele aproveita aquela investigação, né? Que ele já conseguiu alguns números, ele aproveita e joga um número que não tem qualquer vinculação. Aproveita aquela barriga e joga. Tá? Prova às vezes pede isso aí, tá? Barriga de aluguel. Tranquilo? Outra informação importante também, se é a interceptação telefônica, como eu falei para vocês, a interceptação telefônica é possível nos crimes punidos com reclusão. E esses crimes punidos com reclusão, quando eu trago interceptação telefônica, eu irei chamá-los de crimes de listel. Crimes de listel, ou seja, lista telefônica. Ou crimes de catálogo telefônico. Legal? Esses termos, né? Veja, tem origem lá no direito português. Bacana. Ó, é importante quando a gente ainda trata de interceptação telefônica, e aí o delegado ali, né, tocando seu inquérito, o delegado estava investigando uma associação criminosa. E essa associação criminosa é a Associação para o Tráfico de Drogas. E o delegado realizou uma interceptação representou uma interceptação telefônica. E o juiz estadual deferiu a interceptação. Mais à frente, né, para uma constação penal, descobriu-se que, desde o início que o delegado representou para a interceptação, aquela interceptação, veja, estava apurando, desde o início, melhor dizendo, aquele tráfico não era um tráfico estadual, era um tráfico internacional. Peraí, se desde o início era um tráfico internacional, e eu falei para vocês que o juiz estadual deferiu a interceptação telefônica, esse juiz, ele era competente, sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Quem é que pode, né? Quem é que tem a competência para processar e julgar um tráfico internacional? Justiça Federal. Justiça Federal. Então eu tenho uma prova produzida no bojo de uma interceptação telefônica de um tráfico internacional, porque era internacional, em que o juiz estadual deferiu a medida. Essa prova é válida? Aí você cresce na sua prova. Você vai dizer que essa prova será válida desde que o delegado, quando ele representou, ele não tinha como saber que aquele tráfico era internacional. Até então era um tráfico que eu vou chamar de doméstico. O que é um tráfico doméstico? Tráfico nacional. Tráfico doméstico. E o delegado não sabia, e o delegado representou para um juiz estadual. Então veja, essa prova será considerada válida? Será considerada válida.
Né? E aí você vai aproveitar na sua prova, você está ali respondendo, né? Está lembrando aqui do professor. Ah, estou lembrando agora do professor e ele falou dessa teoria que eu lembrei agora. Por quê? Veja, passou na minha cabeça e ele falava. Você vai falar que essa prova é válida com base na teoria do juízo aparente. Teoria do juízo aparente. Se na época em que ele representou aquele tráfico aparentava ser um tráfico doméstico, essa prova é válida. Teoria do juízo aparente, STF pacífico em relação a essa possibilidade do aproveitamento dessa prova. Veja, uma prova que foi deferida, por um juiz absolutamente incompetente. Por quê? É um juiz estadual. Uma outra diligência inicial de inquérito muito importante é a chamada busca e apreensão. Está no artigo 240. Eu pergunto para você, há necessidade de um mandado judicial para realizar uma busca? Essa busca pode ser realizada à noite? Sim ou não? Depende. Veja que há necessidade, em regra, de um mandado judicial para a realização de busca. E essa busca deve ser realizada durante o dia. Não é isso? Agora, se um morador consentir, você pode ter a realização de uma busca à noite. O morador consentindo. Eu quero realizar uma busca aí. Não, pode entrar à noite. O morador está consentindo. Tá certo? Bacana. Hoje, o STF entende que pode ocorrer busca sem autorização judicial, inclusive à noite. Mas numa situação muito especial. Quando? Presentes fundadas razões. E como ocorreu esse julgado? O Tício saiu de dentro de uma residência. E ele informou o seguinte, foi abordado policiais militares. Ô Tício, para onde você está indo? Rapaz, eu estou indo levar essa droga lá para a cidade A. E você está levando para quê? Não, vou levar para traficar. Não, tu está preso. Mas peraí, ó. Na casa lá do Paulo que eu saí, tem drogas. E eu estou só transportando. E ele mantém depósito. Os policiais caíram e pegaram a droga. Veja que essa prova será considerada válida, porque aí eu tenho fundadas razões. Agora, se chega uma informação na delegacia, ô delegado, fala, é o seguinte, na casa do Tício tem drogas. Aí eu vou e entro na casa do Tício. Encontro drogas. Professor, não seria um crime permanente? Tem um crime permanente, mas para o STF essa prova não é válida. Por quê? Porque, veja, denúncia anônima não configura fundadas razões. Porque se assim for, toda vez você vai ter aí policiais invadindo a sua casa e dizendo fundadas razões. Então não pode banalizar. Há possibilidade de entrada, de mandado de busca, mesmo sem autorização judicial durante a noite? Sim. Presentes o quê? Fundadas razões. Mera suspeita não considera fundadas razões. E eu trago o julgado do STJ. O STJ entende que se o Tício está parado na rua e vem uma viatura da polícia, passando ali o Tício, rapaz, polícia, eu tenho droga lá em casa. Pera, mas vou correr. Correu. Entrou na casa. Policiais correram, entraram. Encontraram drogas lá. Para o STJ, essa prova não é válida. Professor? Por quê? Mera suspeita. O fato de uma pessoa correr, o STJ também quebra meu galho. O fato de uma pessoa correr e entrar na residência, para o STJ é mera suspeita. Não sustenta a possibilidade da invasão daquela residência. Tá certo? Pessoal, claro, isso é STJ. No meu último plantão ocorreu exatamente isso, né? Eu tenho outro posicionamento. Veja, os policiais chegaram. Como foi a situação? Chegaram cansados, os policiais militares. Não, doutor, é o seguinte, estava passando a viatura, aí é o seguinte, estou falando assim do jeito, né, para dar aquela emoção. Estava passando a viatura aqui e, veja, o Tício, quando ele presenciou nossa viatura, ele correu. E aí a gente correu atrás, ele entrou na casa dele, nós entramos aqui, ó, grande quantidade de drogas. Aí eu vou falar assim para os policiais, olha, mera suspeita, STJ, entende que essa prova não é válida, não posso realizar a prisão. Você não sabe né? que eu estou aí me submetendo, tá certo? Veja, eu entendo diferente, eu entendo que há um crime permanente ali e irei lavrar o auto prisão em flagrante. Mas veja, aqui a maioria é o pessoal que faz na graduação, né? Ou não? Advogados também, não é isso? Mas fica, né? Se pode aqui de ciências criminais e a gente passa a informação da jurisprudência. Aqui eu sou um técnico. Eu dou o meu posicionamento e dou o posicionamento que você deve seguir. Professor, eu devo seguir o seu posicionamento? Não. Segue do STJ.
estão numa prova, né, do OAB, por exemplo, notícia correndo, entrando na casa, os policiais entraram, encontraram drogas, você vai fundamentar que essa prova é ilícita, que eles não poderiam entrar, que eles necessitavam de uma autorização judicial. Por quê? Porque aí eu tenho a chamada mera suspeita e o STJ entende que na mera suspeita não há possibilidade da entrada em residência. Tá bom? Legal. Veja, e no inquérito policial, né, eu tenho um ato muito importante, chamado de ato de indiciamento. O que é um ato de indiciamento? Veja, o indiciamento, você tem que ter, né, indícios, né, de que daquela pessoa, né, uma suspeita fortalecida de que aquela pessoa cometeu aquele homicídio, por exemplo. E aí você tem um ato de indiciamento. Será que o delegado ele pode indiciar qualquer pessoa? Ocorreu um homicídio, o delegado não gosta do médico, falou, médico, você está indiciado aqui. Mas por que, delegado? Não, você é um cara perigoso. Você está indiciado. Juiz de mera periculosidade. Há possibilidade desse indiciamento? Veja que não há. Por quê? A Lei 12.830, ela menciona o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnica e jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. O ato de indiciamento deve ser fundamentado. Aí você é um advogado, né? Você tem um delegado lá que indiciou o médico sem qualquer fundamentação, o médico está indiciado. Será que você pode lançar mão de algum remédio? Veja, você vai lançar mão do habeas corpus trancativo daquele inquérito, ou um habeas corpus solicitando o desindiciamento. Fica esperto no que eu vou falar agora. Pode o Ministério Público mandar o delegado de polícia indiciar uma pessoa? Sim ou não? Não pode. Ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia. O delegado de polícia, na sua discricionariedade, né, na sua análise técnica e jurídica, vai entender se vai indiciar ou não. Não pode um MP ou um juiz de direito determinar um indiciamento. Mas fica esperto. Eu falei indiciamento, porque quando eu trato de ato de desindiciamento, aí o juiz pode mandar o delegado desindiciar. O delegado pode ser obrigado a desindiciar uma pessoa com ordem judicial. Tá certo? Então, um HC, o juiz pode entender pelo desindiciamento. Olha, o delegado, continua o inquérito, tá? Não vou trancar esse inquérito, não. Não vou determinar o trancamento desse inquérito, mas veja, desindicia o médico. Por quê? Porque você acabou indiciando o médico sem qualquer justa causa, sem qualquer fundamentação. Né? Importante o ato de indiciamento. Não estou acompanhando meu tempo? Me fala aqui, tá? Já está acabando? Beleza. Então, olha só. Vamos fechar, né? Vamos fechar. Eu não poderia fechar sem falar, a professora já está aí já? Sem falar do relatório, né? E aí, rapidinho, arquivamento, se me deixar, a gente vai falar rapidinho. Relatório final, né? Chegamos até o final do inquérito. Primeiro vamos falar do prazo do inquérito policial. E aí? Indiciado ou preso? 10 dias. Isso? E solto? 30 dias. 30. 15, né? 30, né? Tá, aí claro que você tem prazos especiais, como na lei de drogas, né? 30 dias preso e 90 solto, né? Importante isso. Relatório final é um ato, ele finaliza, né, ali o inquérito policial. Veja que o delegado de polícia, ele pode indiciar tanto na portaria inaugural, como no relatório final, né? O ato de indiciamento ele ocorre aí, entre a portaria inaugural e o relatório final. Tá certo? Tinha outros detalhes para falar do relatório, mas meu tempo já passou, tá? Então, vou finalizar falando de arquivamento. Pode ser? Tá certo. Arquivamento do inquérito policial. Olha, eu não tenho qualquer outra prova para sustentar uma ação penal. Veja, o MP, ele pode requerer um arquivamento ao juiz. E o juiz, se entender que é o caso, vai homologar aquele arquivamento ou vai mandar esse IP lá para o Procurador-Geral de Justiça. Que pode discordar do juiz, e aí o juiz é obrigado a homologar, ou pode ele propor uma ação penal, ou determinar que um outro promotor assim o faça. E esse promotor, que é designado pelo PZJ, ele é obrigado a propor ação penal, que eu vou chamar de promotor do 28, ele não pode alegar lá a sua independência. Bem, vamos lá então ao ponto controvertido. Inquérito policial, arquivamento. Arquivamento implícito objetivo. O que é um arquivamento implícito objetivo? O Tício cometeu estupro e roubo. No inquérito foi apurado estupro e roubo. O MP denunciou
só pelo estupro e nada falou em relação ao roubo. O juiz recebeu a denúncia e também nada falou. Arquivamento implícito, eu esqueci o melhor. Não foi incluído fato ou pessoas? Fato. Concorda comigo? Estupro, não é isso? Denunciou só pelo roubo, não foi isso que eu falei? Então eu tenho um arquivamento implícito, objetivo. Fato. Agora eu tenho tício médio. Tício médio praticaram um delito de estupro. O MP denunciou só o tício e nada falou em relação ao médio. O juiz também recebeu a denúncia e se manteve inerte. E agora a inclusão, eu deixei de incluir fatos ou pessoas? Pessoas. Arquivamento implícito, subjetivo. Tá? E para fechar, veja que uma vez o inquérito policial arquivado, ele só pode ser desarquivado com novas provas. Essa é a regra. Tá certo? Aí para a propositura de uma ação penal. É a regra. Existe uma possibilidade de inquérito policial ser arquivado que eu não posso mais desarquivar, sim, nem com o surgimento de novas provas? Sim. É? Veja, fato atípico é uma situação. Se um inquérito policial for arquivado com a base da tipicidade do fato, ainda que por um juiz incompetente, o inquérito policial não pode ser desarquivado. E excludente de ilicitude? 2 posicionamentos. 2. Primeiro, STJ, entendendo que arquivamento do inquérito policial com base excludente de ilicitude faz coisa julgada formal e material, ou seja, não pode desarquivar. O STF, decisão recente, caiu inclusive da Defensoria agora, né, da União, veja, a STF entendendo que há sim a possibilidade de desarquivamento quando o inquérito policial é arquivado com base no excludente de ilicitude. Pessoal, tem muita coisa para falar, né? Mas veja, agora vocês irão me acompanhar. Eu ministro sempre, tem um projeto meu, ministro aulas gratuitas, né? Lá no aplicativo Periscope, tá certo? Acompanhe as aulas lá. Tem as aulas também disponíveis lá no canal Alexandre Lino, né? No YouTube. Sempre com essa didática, né? A gente colocando os casos concretos. E é isso, né? Não dá mais para se alongar aqui, queria falar umas coisas, mas não vai dar. Agradeço a oportunidade e é isso aí. Vamos jogar duro. Anunciamos a presença da coordenadora de Direito da Faculdade FAT, a professora Rita. Anunciamos também a presença de nossa próxima palestrante, a doutora Ana Cristina de Mendonça, e convidamos para compor a mesa. Agora vamos aprender, agora chegou aqui. Aqui é um prazer. Em seguida estão abertos os debates. Quem tiver alguma pergunta para fazer para a doutora Ana. Aqui, ó. Bom dia. Professor, eu queria saber se na concepção do senhor inteligência policial significa investigação criminal. Se o senhor entende como inteligência policial mesmo que investigação de crimes. Inteligência policial, veja, é levantamento de dados, né? Por exemplo, você tem a ABIN. Olha só que interessante, a STJ, inclusive. A ABIN, ela pode levantar dados, ela não pode investigar, né? Levantamento de dados é uma coisa, investigar é uma outra situação. Então a STJ entendeu que atos de investigação produzidos pela ABIN, veja, essas provas são consideradas nulas porque há um vício aí de nulidade. Então inteligência é uma coisa, né? É claro que na Polícia Civil você tem uma seção de inteligência que pode ir a mais, ou seja, além de levantar dados, investigar o fato, tá? Mas a ABIN, por exemplo, ela pode só levantar dados. A ABIN, ela não pode investigar infração penal. Então, consequentemente, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares que levantam dados para subsidiar a tomada de decisão, eles estão exercendo esses atos ilegalmente no momento que eles estariam, na concepção do senhor pela palestra, investigando uma infração penal. Não, a polícia militar, com seu trabalho de inteligência, ela pode levantar dados. Como assim? Onde está ocorrendo a maior incidência de roubo numa determinada situação. É isso? Porque ela levanta, como ela vai levantar esses dados? Através das ocorrências. Aí o que a polícia militar vai fazer? Não vai investigar aquele roubo, ela vai aumentar o efetivo de policiais naquele local. Então esse é o trabalho de inteligência da polícia e também da rodoviária.
Mais alguém? Bom dia. Ailton, você falou que o investigado não é obrigado a participar da reconstrução do crime e de uma cariação. Mas na questão do reconhecimento, não é necessário, não se faz necessário ter outras pessoas para haver o reconhecimento. Mas o investigado, ele é obrigado a estar ali, ou ele também tem essa discricionalidade de dizer, não quero? Veja, eu tenho dois posicionamentos. Eu tenho um primeiro posicionamento, né, que é aí pelo princípio do nemo tenetur sed integere, ou seja, o princípio de não produzir prova contra si próprio, entendendo que ele não é obrigado, inclusive, a se posicionar ali. Tá? Mas eu tenho que dizer para você que esse entendimento é um minoritário, mas é um entendimento de defesa. O entendimento que hoje prevalece, inclusive em sede de STF, é que ele é obrigado a se posicionar naquele local. Por quê? Porque não se trata de um fazer. Né? O STF entende, olha, não é um fazer, é um tolere. Ou seja, ele tolera a ação. Né? É o que eu vou chamar de participação passiva. Beleza? Obrigado. Mais alguma aí, então? Vai lá. Bom dia, meu nome é Deise, eu faço parte da Faculdade de Tecnologia de Alagoas. Eu gostaria de saber com relação à interceptação telefônica, se a vítima ela pode ter o seu celular interceptado. Ou só os investigados, tipo os réus. Veja, a interceptação telefônica, né, um dos requisitos lá, é indício de participação ou autoria na infração penal. Né? Veja, a vítima, ela participa, mas veja, como vítima. Entendeu? Então, na minha concepção, interceptar um telefone de uma vítima não é possível. Porque a lei fala o seguinte, participação ou autoria na infração penal. Né? E quando ele fala de participação ou autoria, está raciocinando lá com concurso de pessoas. Né? Teoria monista lá no artigo 29 do Código Penal. A não ser que essa vítima, na verdade, não é bem vítima, né? Está dizendo lá que é vítima, está contando uma história na delegacia, o delegado suspeita daquilo, aí o delegado vai fundamentar. Na verdade, essa vítima que se diz vítima, na verdade, é um partícipe. Essa vítima que se diz vítima, na verdade, é um coautor. Aí sim, tá? Aí tem a justa causa lá, tem que desenhar bem lá na justa causa, na representação. Professor, bom dia. Com base nas informações que o senhor acabou de prestar acerca do... Estou vendo. Aqui? Ah, tá. Aqui, professor. Com base nas informações prestadas pelo senhor acerca da denúncia anônima, ou então do fato de que uma mera suspeita não poderia configurar um auto de prisão em flagrante, então, ouso dizer que 90% do trabalho da Polícia Militar hoje, pelo menos aqui em Alagoas, está sendo viciado por essa situação. Seria mais ou menos essa colocação? Veja, veja, o direito ele é democrático, né? E aí pensamentos jurídicos são diversos. Veja, eu entendo o seguinte, né, como delegado de polícia. Se o indício se encontra num determinado local, um local conhecido como ponto de drogas, né? E ele avistou a viatura policial. Ele correu e entrou lá na casa dele, né? A casa dele lá mantém depósito, drogas, tá certo? Veja, os policiais entraram naquela residência, eu entendo que há ali um crime permanente, e é claro que eu irei presidir um auto de prisão em flagrante, né? E o Ministério Público deve, inclusive, propor ação penal. Mas veja, esse é o posicionamento do STJ? Não é. Para o STJ, a mera suspeita não fundamenta a entrada em uma determinada residência, ainda que você encontre drogas naquele local, ainda que fique configurado ali um crime permanente. Veja, entrou na residência, né? Com base em mera suspeita, não é possível, mesmo que você encontre drogas ali. Entenderam? Aí é uma questão, aí é STJ. Se o cara vai conseguir
ser absolvido, né? Veja, o STJ entendendo pela nulidade daquela prova, é uma outra situação. Agora, aqui na ponta da linha, veja, até na minha situação de delegado de polícia, eu não posso pensar assim. Porque, por exemplo, você é policial militar, sim ou não? Não é? Então, veja, como é que... igual eu falei pra vocês. Aí chega lá o policial, doutor, tá aqui esse rapaz, olha, ele viu a viatura, correu, entrou na casa dele, a gente entrou atrás, aí ó, um monte de drogas aqui, olha, eu não vou fazer esse flagrante porque é mera suspeita, né? O STJ entende que essa prova é considerada nula, né? Há uma roupagem da nulidade dessa prova. Eu não vou poder fazer isso. Não dá, pessoal, realmente, né? A polícia militar não dá. E eu também entendo que é possível flagrante, até para fundamentar minha decisão jurídica. E outra coisa também, né? Vedação da proteção deficiente, né? O garantismo hoje tem que ser um garantismo integral, não é isso? Garantismo negativo, mas o garantismo positivo, né? Garantismo negativo, assegurar lá direitos e garantias individuais, não é isso? Mas uma situação de flagrante, o cara tem que ser preso. A sociedade, ela não pode, veja, ficar desprotegida, né? É a vedação da proteção deficiente, né? É o garantismo integral, ou seja, o negativo sim, mas o positivo também. Tranquilo? Tem mais uma ali. Bom dia, professor. Em relação à reconstituição, falou que não é permitido, mas a gente vê isso quase diariamente. Como procede? Então, olha bem, auto de reprodução simulada dos fatos, né? Você vai verificar lá que não pode atentar contra os bons costumes. Vai verificar, por exemplo, no crime contra a dignidade sexual, por exemplo. Aí você vai pedir à vítima, né, para se posicionar, como é que o cara fez? Atenta, né, contra os bons costumes. Então, isso aí será uma vedação clara, e assim a determina. Quando eu falo da reprodução simulada dos fatos, que o investigado, ele não é obrigado a participar da reprodução simulada. O investigado, vamos supor uma situação de homicídio. Né? O investigado, como você matou essa vítima? Né? Fala aqui pra gente. Pô, mas eu sou obrigado? Você é obrigado. Não. Tá? E aí eu disse aqui pra vocês que há um posicionamento no sentido que ele é obrigado a ser conduzido, ele pode ser obrigado a ser conduzido ao local, porém não participar do auto de reconstituição. Por quê? Se você for verificar, esse auto de reconstituição é um fazer, ou seja, ele pratica uma ação. Tá? Então aí, é o que a gente tinha conversado, né? Lá pelo princípio, né, condicional, o aviso ao direito de Miranda, né? Miranda right, né, que eu posso chamar aí também de princípio, do nemo tenetu se detegere, né? Veja, a não obrigação de produzir prova contra si próprio. Tá? Aí você está falando, a gente vê direto, veja, se há uma forçação para que ele venha participar e ele se nega, você tem nulidade dessa prova, né? Você tem nulidade dessa prova e você tem até aí, pode até visualizar um abuso de autoridade por parte daquele agente, né? Que obriga ele a participar de um fato desse. E outra coisa, e ainda se torturar para que ele venha confessar, você tem a lei, a aplicabilidade da lei de tortura. Tortura à confissão. Né? Torturou, confessou, artigo 1º, né? A linha A. Não confessou, artigo 1º, a linha A também, porque não há necessidade da confissão. Tá? Lei 9455. Agradecemos ao Dr. Ailton Zucchi. Anunciamos também a presença já do nosso próximo palestrante, Dr. Alexandro Mangueira Lima de Assis, e convidamos o mesmo para compor nossa mesa. Dando continuidade às palestras, convido agora a doutora Ana Cristina de Mendonça, advogada e professora de Direito Processual Penal do SENES, cursos online, portal Carreira Jurídica e do portal Exame de Ordem, professora da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, da Fundação Escola e da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, professora de Direito Processual Penal e Prática Forense Penal da Universidade Cândido Mendes, além de outros cursos e especializações e pós-graduação, e autora de obras jurídicas. Com o tema
provas e verdade real no processo penal brasileiro, mito ou realidade? Então, meninos, primeiro eu queria cumprimentar, né, os membros da mesa. Obrigada pelo convite. Eu me sinto extremamente feliz, né, honrada de estar aqui. E olha que esse evento me propiciou uma alegria muito grande, que foi conhecer o professor Ailton Zucchi. Né? Eu não o conhecia pessoalmente, é evidente que eu já o conhecia, né, aí de nome, das redes sociais e tal, mas eu não o conhecia pessoalmente, e aí realmente foi assim uma empatia, acho que imediata. Eu fico feliz e feliz de estar aqui com vocês. Antes eu gostaria de fazer algumas perguntas. Posso fazer? Quantos são estudantes ainda na faculdade? Ou a maioria em peso, né? Quantos já fazem processo penal na faculdade? Muitos. Não a maioria. Então, nós estamos assim num momento muito complicado, sabe? Um momento complicado, eu acho que o professor Ailton vai concordar comigo, o professor Alex também, né, os membros da mesa. Processo penal é a matéria do momento. É a matéria do momento e, ao mesmo tempo em que é a matéria do momento, é a matéria catastrófica do momento. Porque nós estamos no meio de uma lava-jato conturbada, não é? No meio de uma lava-jato que traz uma série de informações nem sempre tão acertadas, no meio de um momento de evolução do processo penal, porque eu não sei se é evolução ou se é involução, sabe? Porque a gente tem um processo penal no Brasil de garantias, um processo penal que estabeleceu uma série de premissas ao longo de todos esses anos pós-Constituição de 88, e de repente a gente entra numa situação muito complicada em que uma série de posicionamentos que já haviam sido pacificados, uma série de posicionamentos que já haviam sido, enfim, estabelecidos como premissa, exemplo, a questão da condução coercitiva do acusado, né? Então, se o acusado pode ou não ser conduzido coercitivamente, etc. e tal. E, de repente, o que você vê é os operadores do direito fazendo o contrário e tudo mais. Então, não tem jeito, gente. Eu acho que não é um momento em que a gente possa fazer qualquer análise crítica, isso eu queria deixar muito claro para todo mundo, sem a gente ser mal interpretado. Sabe? Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui, tudo que eu vou falar, não é efetivamente, eu queria deixar muito claro, questão absolutamente política. Ficou claro? Não existe qualquer manifestação política, mas também está difícil a gente falar de processo penal sem isso desembocar na merda da política. É isso, não é? Então não tem jeito, tá? Outra coisa é o seguinte, eu sou meio escrachada. Alguns me conhecem do online. Quantos aqui me conhecem do online? Tá? Então, alguns me conhecem do online. No online eu sou mais bonequinha, tudo bem? Mas quando a gente está no presencial, a gente olhando para a carinha de vocês, às vezes a gente pode soltar o verbo um pouquinho, né? Então eu peço antecipadas desculpas se praticar excessos, ficou claro? Mas eu vou tentar, enfim, fazer um apanhado que muitas vezes vai acabar esbarrando em muito do que o Ailton falou. E por isso mesmo que na hora que ele terminou ali eu falei, fica aí, porque no final vai ter pergunta para nós dois. Tá? Né? Então, não tem jeito. E eu queria deixar todo mundo bem claro, assim, bem à vontade, para fazer as perguntas que forem, enfim, certo? Mas eu vou falar de um tema que já era um tema complicado e se torna mais complicado agora com essa questão da Lava Jato, tá? Algumas coisas se prenunciam, algumas coisas nós não sabemos como vai se posicionar o Supremo lá na frente. O Supremo, mal ou bem, a gente sabe, ele quase que cria uma Constituição periódica. Então nós temos aí uma mudança de posicionamento a cada vez que as cadeiras giram. É isso, não é? Então mudaram os ministros, os posicionamentos às vezes se tornam completamente opostos, completamente inversos. Um exemplo claro disso aconteceu recentemente com a questão da execução provisória da pena.